Uma revolução está acontecendo na China neste momento e muitas pessoas fora do país ainda não compreenderam totalmente sua dimensão. Não se trata mais apenas do rápido crescimento de fabricantes individuais de carros, baterias, trens ou eletrônicos. Empresas chinesas estão começando a combinar tecnologias que até recentemente existiam separadamente. As plataformas automotivas estão sendo conectadas a sistemas de energia, a inteligência artificial, a infraestrutura de transporte, a fabricação de baterias ao desenvolvimento de redes elétricas, enquanto a experiência adquirida com a construção de ferrovias de alta velocidade está sendo combinada com experimentos em levitação magnética e supercondutividade. E é precisamente nessa intersecção que um tipo de transporte totalmente novo pode surgir. Não um trem comum sobre trilhos de aço e não simplesmente mais um trem de alta velocidade, mas um sistema de transporte inteligente totalmente elétrico, capaz de literalmente pairar sobre uma via-guia e viajar a velocidades próximas às de uma aeronave de passageiros. Um projeto como esse pode parecer ficção científica. Um trem vermelho aerodinâmico emerge lentamente dos enormes portões de uma gigafábrica. Não há rodas convencionais sob sua carroceria. Em vez disso, módulos magnéticos maciços operam em seu lugar. Uma pequena, mas claramente visível, fenda pode ser vista entre a parte inferior do trem e a estrutura dos trilhos. O trem não toca o solo. Ele é suspenso acima dele por um campo magnético, enquanto seu movimento para frente é fornecido por um motor elétrico linear, cujos componentes são distribuídos entre o próprio veículo e a infraestrutura. Em essência, a China não precisa mais criar todas essas tecnologias do zero. Uma parcela significativa dos componentes necessários já existe, está em desenvolvimento ou já está sendo usada em outros setores. Uma das características definidoras da Revolução Industrial Moderna da China é a capacidade das empresas de migrarem rapidamente de uma categoria para outra. A BYD começou como fabricante de baterias, depois tornou-se uma empresa automotiva e mais tarde evoluiu para desenvolvedora de seus próprios sistemas de propulsão, componentes eletrônicos, software, sistemas de armazenamento de energia, ônibus elétricos, caminhões e soluções industriais. O próprio nome BYD significa Construa Seus Sonhos, mas hoje a empresa constrói muito mais do que apenas automóveis. É um ecossistema tecnológico no qual baterias, motores elétricos, eletrônica de potência, microchips, sistemas de controle e produção em massa estão todos interconectados. A plataforma elétrica 3 oficial da BYD combina arquitetura elétrica, componentes de potência, software e estrutura da carroceria. A empresa também domina a produção em massa de sistemas integrados de acionamento elétrico e baterias de tração tipo lâmina. Com sua moderna superplataforma elétrica, a BYD afirma ter uma potência de carregamento de até 1 MW e a capacidade de adicionar aproximadamente 400 km de autonomia estimada em 5 minutos, em condições adequadas. Esses são números automotivos, não as especificações de um trem finalizado, mas demonstram o quão longe a empresa chegou em eletrônica de potência, refrigeração, sistemas de alta tensão e gerenciamento de enormes fluxos de energia. É precisamente por isso que o hipotético envolvimento da BYD na criação de um trem de levitação magnética não pareceria uma tentativa sem sentido de uma montadora de automóveis de entrar repentinamente na indústria ferroviária. A BYD não precisaria projetar o trem inteiro, construir os trilhos ou desenvolver o sistema de suspensão magnética do zero sozinha. Muito provavelmente, um projeto como esse assumiria a forma de uma aliança industrial. A CRRC seria responsável pela plataforma de transporte, suspensão, maglev, infraestrutura dos trilhos, sistema de propulsão e segurança operacional.
A BYD poderia fornecer a arquitetura de alta tensão, baterias, sistemas de energia de reserva, semicondutores de potência, conversores, motores elétricos para sistemas auxiliares, sistemas de gerenciamento térmico, a interface digital da cabine de passageiros e parte do software. A Huawei ou a ZTE poderiam fornecer comunicações, infraestrutura em nuvem e canais seguros de transmissão de dados. A State Grid Corporation of China poderia participar do desenvolvimento de subestações, sistemas de armazenamento de energia e sistemas de gerenciamento de carga. Fabricantes de aço, alumínio, fibra de carbono e ímãs de terras raras forneceriam os materiais necessários. Empresas de construção chinesas construiriam as estruturas elevadas, túneis e terminais. É aqui que reside a verdadeira revolução chinesa em capacidades corporativas. Em vez de esperar que uma única empresa domine de forma independente dezenas de novos setores, a China pode montar um grande projeto a partir de áreas de especialização já existentes. Uma montadora de automóveis contribui com baterias e eletrônica digital. Uma empresa ferroviária contribui com sua experiência no desenvolvimento de material rodante. Uma empresa de energia conecta o projeto à rede elétrica. Uma empresa de telecomunicações cria o sistema de comunicação. Gigantes da construção transformam o projeto em um verdadeiro corredor de transporte. O governo define o trajeto, fornece financiamento a longo prazo e estabelece as normas operacionais. Como resultado, uma tecnologia que poderia permanecer como protótipo de laboratório por décadas em outro país tem a chance de migrar relativamente rápido de um ambiente de testes para uma rota comercial. A China já possui um alicerce crucial, sua própria indústria de levitação magnética. A CRRC desenvolveu um sistema de alta velocidade projetado para operar a velocidades de até 600 km/h. A empresa afirmou que seu desenvolvimento envolveu testes de sistemas de suspensão e orientação, fornecimento de energia de tração, sistemas de controle, comunicações e a integração de todo o sistema. A levitação magnética elimina o contato tradicional entre roda e trilho, reduzindo o atrito mecânico e possibilitando viagens mais rápidas do que os trens ferroviários convencionais. A CRRC também demonstrou um sistema eletrodinâmico supercondutor de alta temperatura, projetado para velocidades de 600 km/h ou superiores, incluindo aplicações potenciais em tubos de vácuo de baixa pressão. Mas, para entender o verdadeiro significado dessa tecnologia, é necessário compreender por que a humanidade continua a desenvolver trens quando os aviões já existem. À primeira vista, a aviação resolveu o problema das viagens rápidas entre cidades há muito tempo. Uma aeronave de passageiros pode voar a velocidades superiores a 800 km/h e cruzar continentes e oceanos. No entanto, a velocidade da aeronave em si é apenas uma parte da jornada. O passageiro precisa chegar ao aeroporto, que geralmente fica longe do centro da cidade. Depois vem o check-in, a inspeção de segurança, a espera pelo embarque, o táxi, a decolagem e a subida até a altitude de cruzeiro. Após o pouso, a mesma longa sequência de procedimentos recomeça. Portanto, em distâncias de várias centenas ou aproximadamente 1000 quilômetros, a aviação nem sempre oferece uma vantagem tão grande quanto a velocidade de cruzeiro pode sugerir. O trem maglev, de alta velocidade, poderia potencialmente mudar essa equação. Uma estação pode ser localizada mais perto do centro da cidade. O embarque pode ser concluído mais rapidamente. O trem não depende de uma pista, ele pode partir a cada poucos minutos,
se a infraestrutura e o volume de passageiros permitirem. A velocidades em torno de 500 a 600 km/h. Viajar entre as principais áreas metropolitanas pode se tornar uma jornada de aproximadamente 1 ou 2 horas. Como resultado, surge uma nova classe de transporte, situada entre o ferroviário e o aéreo. Para a China, esse sistema é particularmente interessante devido à geografia do país. A região leste abriga um grande número de cidades com milhões de habitantes. Elas estão interligadas por fortes laços econômicos e um fluxo constante de profissionais, estudantes, turistas e mercadorias. Pequim, Tianjin, Xangai, Nanjing, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen, Wuhan, Chengdu, Chongqing e dezenas de outros centros não formam pontos isolados, mas enormes aglomerados urbanos. A China já os conectou com a maior rede ferroviária de alta velocidade do mundo. Segundo dados oficiais, o país adicionou mais de 2.000 quilômetros de linhas ferroviárias de alta velocidade somente em 2025. O próximo passo pode não ser substituir todos os trens de alta velocidade convencionais pela tecnologia maglev, mas sim criar diversos corredores especializados de ultra alta velocidade. O maglev não é necessário em todas as rotas. Em linhas que conectam cidades menores, seu custo seria difícil de justificar. Mas em rotas com enorme volume de passageiros e aeroportos congestionados, ele poderia se tornar uma nova espinha dorsal do transporte. Por exemplo, uma linha poderia conectar 2 grandes centros comerciais, onde dezenas de milhares de pessoas viajam diariamente. Nesse caso, a velocidade, a frequência das partidas e a localização dos terminais poderiam compensar o alto custo de construção. Imagine uma rota conectando Shenzhen, Guangzhou e outras cidades da Grande Bahia. Hoje, essa já é uma das regiões tecnologicamente mais avançadas do mundo. Shenzhen abriga empresas como BYD, Huawei, DJI, Tencent e inúmeras fabricantes de eletrônicos. Grandes complexos industriais operam na cidade vizinha de Dongguan. Guangzhou é um importante centro comercial, automotivo e logístico. Hong Kong conecta a região aos mercados financeiros globais. O trem maglev de alta velocidade poderia transformar essa enorme região em algo semelhante a uma única megacidade distribuída. Uma pessoa poderia morar em uma cidade, trabalhar em outra, visitar uma empresa ou instalação industrial em uma terceira e voltar para casa no mesmo dia sem usar um avião. As empresas poderiam começar a encarar distâncias de centenas de quilômetros quase como um deslocamento urbano comum. Os engenheiros poderiam se deslocar mais rapidamente entre centros de pesquisa e fábricas. Os fornecedores poderiam entregar componentes essenciais. As universidades poderiam trocar especialistas com mais facilidade. Os turistas poderiam ter acesso a diversas cidades simultaneamente. O mapa econômico da região começaria a ser moldado não por fronteiras administrativas, mas pelo tempo de deslocamento. E é aqui que a BYD poderia desempenhar um papel tanto simbólico quanto prático. Simbolicamente, porque as empresas chinesas de veículos elétricos demonstraram que o país é capaz não apenas de copiar produtos existentes, mas também de criar suas próprias plataformas tecnológicas. Na prática, sim, porque o maglev exige muitas das mesmas capacidades que estão sendo desenvolvidas em veículos elétricos modernos. A primeira dessas capacidades é a eletrônica de potência de alta tensão. Para manter um trem pesado suspenso sobre os trilhos, acelerá-lo e controlar com precisão sua posição, é necessário gerenciar constantemente correntes elétricas potentes. Inversores, conversores, sensores, controladores e sistemas de cabos protegidos são necessários. Eles devem suportar cargas enormes, vibrações, flutuações de temperatura e décadas de operação.
Uma falha que causaria apenas o desligamento de um dispositivo de consumo comum pode se tornar crítica em transportes de alta velocidade. Portanto, cada componente deve possuir redundância, capacidade de diagnóstico e um modo de falha seguro. A segunda capacidade é a gestão térmica. O transporte elétrico é inseparável do calor. Quanto maior a potência, maior a atenção dedicada ao arrefecimento. Módulos de potência, cabos, conversores de tração, baterias, sistemas magnéticos e resistores de frenagem geram calor. Em altas velocidades, a carroceria sofre simultaneamente um intenso aquecimento aerodinâmico em certas áreas e um resfriamento agressivo pelo fluxo de ar em outras. Dentro da cabine de passageiros, uma temperatura confortável deve ser mantida independentemente do clima externo. Se a supercondutividade for utilizada, surge um desafio adicional: manter temperaturas criogênicas. A BYD possui vasta experiência no desenvolvimento de sistemas de gestão térmica para veículos elétricos e baterias. No entanto, a tecnologia automotiva não pode ser simplesmente transferida diretamente para um trem. Um sistema ferroviário é muito mais potente, opera por períodos muito mais longos e está sujeito a diferentes normas de segurança. Seria necessária uma arquitetura completamente nova. No entanto, a experiência na produção em massa de bombas, permutadores de calor, válvulas eletrônicas, sensores e software de controlo poderia reduzir o tempo de desenvolvimento. A terceira área de especialização são os sistemas de baterias. Um comboio maglev recebe a sua energia primária não de uma enorme bateria no interior do comboio, mas sim de uma infraestrutura elétrica externa. No entanto, as baterias ainda seriam necessárias. Elas poderiam alimentar os sistemas de bordo durante quedas temporárias de energia externa, fornecendo iluminação, comunicações, ventilação, operação de portas e evacuação de emergência. Também poderiam ser usadas para suavizar os picos de carga em estações e subestações. Durante a frenagem, o trem poderia devolver uma parte significativa de sua energia ao sistema, enquanto sistemas estacionários de armazenamento de energia poderiam absorver esse pico e, em seguida, fornecer a energia ao próximo trem durante a aceleração. Esta é uma das áreas em que o envolvimento da BYD faria particular sentido. A empresa produz não apenas baterias automotivas, mas também sistemas estacionários de armazenamento de energia. Em um hipotético projeto Skytrain, grandes instalações de armazenamento de energia poderiam ser localizadas ao longo da rota e conectadas a usinas solares e eólicas, redes urbanas e subestações de tração. Quando um trem freia, sua energia cinética não seria convertida inteiramente em calor, mas parcialmente devolvida ao sistema de armazenamento. Alguns minutos depois, outro trem poderia acelerar e usar essa energia armazenada. No entanto, seria um erro presumir que tal trem seria praticamente gratuito em termos de consumo de energia. A velocidades de 600 km/h, a principal fonte de resistência não é mais o contato com os trilhos, mas o ar. A levitação magnética elimina o atrito das rodas, mas não elimina a aerodinâmica. Quanto mais rápido um objeto se move, mais energia é necessária para vencer a resistência do ar. Portanto, o design exterior de um trem maglev tem mais do que apenas importância estética. Uma frente longa, transições de superfícies suaves, componentes tecnológicos encapsulados e uma seção traseira otimizada com precisão são necessários para reduzir o arrasto e o ruído. Em imagens conceituais, o BYD Skytrain poderia parecer quase um supercarro futurista alongado. Na realidade, seu formato seria determinado por milhares de horas de simulações computacionais e testes em túnel de vento. Os engenheiros
estudariam o fluxo de ar ao redor da frente do trem, entre a carroceria e a via de sinalização, próximo aos módulos magnéticos e ao redor das conexões entre os vagões. Os túneis representariam um problema particularmente complexo. Quando um trem entra em um espaço confinado em altíssima velocidade, ele cria uma onda de pressão. Essa onda se propaga pelo túnel e pode produzir um forte impacto no portal oposto. Portanto, os túneis, as entradas e o formato da frente do trem teriam que ser projetados como um único sistema integrado. Outro problema são os ventos laterais. Um trem pesado convencional é mantido nos trilhos por seus conjuntos de rodas. Um trem de levitação magnética não possui esse contato mecânico durante a operação normal. O sistema de controle deve compensar instantaneamente os efeitos do vento e manter o trem dentro da posição permitida em relação à via. Sensores meteorológicos precisariam ser instalados ao longo dos trechos elevados. Em algumas áreas, barreiras contra o vento poderiam ser necessárias. A velocidade de operação seria reduzida automaticamente em condições extremas. Um trem de levitação magnética não é simplesmente um veículo, mas um robô em operação contínua com dezenas ou até centenas de metros de comprimento. Milhares de sensores monitoram o vão de levitação, a aceleração, a temperatura, a pressão, a condição da eletrônica de potência e a posição de cada subsistema. O computador deve calcular constantemente quanta força gerar em cada módulo magnético. O sistema responde a mudanças no peso dos vagões, curvas na rota, rajadas de vento e irregularidades na via. Um condutor humano não consegue controlar esse processo manualmente. Portanto, o controle automatizado não é um recurso adicional, mas sim parte fundamental da própria tecnologia. Em um projeto como esse, empresas chinesas especializadas em inteligência artificial e telecomunicações teriam um enorme campo de oportunidades. O trem, a via, as estações e a rede de energia poderiam existir como um único gêmeo digital. Cada componente crítico teria uma contraparte virtual, cuja condição seria atualizada em tempo real. Os algoritmos analisariam vibrações e temperatura, tentando detectar sinais de desgaste muito antes que uma falha ocorra. Em vez de manutenção baseada em um cronograma fixo, o sistema passaria a adotar a manutenção preditiva. Por exemplo, sensores detectam uma mudança quase imperceptível nas vibrações de um módulo de potência. Para um ser humano, isso parece insignificante. Mas um algoritmo compara os dados com milhões de horas de operação anteriores e identifica um padrão característico que apareceu várias semanas antes da falha. O sistema agenda automaticamente uma inspeção na estação de manutenção mais próxima, reserva uma peça de reposição e ajusta o cronograma operacional para que o trem possa ser retirado de serviço sem grandes prejuízos à programação. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial não deve tomar todas as decisões críticas sem restrições. Em transportes de alta velocidade, a segurança se baseia em algoritmos formalmente verificáveis, canais redundantes e comportamento previsível. Uma rede neural pode ajudar a detectar anomalias, mas o sistema de controle principal deve seguir regras estritamente definidas. Se um computador produzir dados incorretos, o segundo e o terceiro sistemas devem detectar a discrepância. Se a comunicação com o centro de controle for perdida, o trem deve reduzir sua velocidade com segurança ou parar. Se um módulo magnético desligar, os outros devem compensar temporariamente a perda. É exatamente por isso que criar um trem assim seria muito mais difícil do que desenvolver até mesmo o veículo elétrico mais avançado. Um carro pode encostar no acostamento.
Uma aeronave possui procedimentos de descida de emergência cuidadosamente projetados. Um trem maglev de alta velocidade viaja em infraestrutura dedicada, às vezes a dezenas de metros acima do solo ou no interior de um túnel. Milhares de cenários raros devem ser previstos com antecedência, o que acontece em caso de falha total de energia. Como os passageiros são evacuados de uma longa via elevada? O que deve acontecer se um objeto for detectado nos trilhos à frente? Como um incêndio é extinto dentro de uma composição? Como o trem é retirado de um túnel se o sistema de propulsão estiver danificado? Como a comunicação é mantida se o canal principal ficar indisponível? Como as equipes de resgate podem chegar a um trem parado entre estações? Como os passageiros com mobilidade reduzida sairão da cabine? Por quanto tempo a ventilação e a iluminação podem funcionar com baterias de reserva? A beleza exterior do projeto esconde uma quantidade colossal de trabalho de engenharia invisível. Se a China conseguir resolver os problemas de custos de infraestrutura, consumo de energia, controle de alta velocidade e certificação, esses trens poderão encurtar as distâncias entre cidades, reduzir a pressão sobre aeroportos e rodovias, acelerar o desenvolvimento regional e transformar áreas metropolitanas inteiras em uma única zona econômica. Nesse caso, um projeto como o BYD Sky Shuttle deixaria de ser apenas um conceito impressionante e se tornaria o início de uma revolução nos transportes, capaz de mudar a forma como as pessoas se deslocam pelo planeta e demonstrar que o futuro não chega na forma de uma única invenção espetacular, mas sim no momento em que a indústria, a ciência e a infraestrutura nacional começam a trabalhar juntas como um mecanismo unificado.